きる限り高いところに逃げてください。Província de Hyogo emitiu uma alerta de aviso de tsunami. Por favor, fuja o mais rápido possível para salvar a sua vida. Fuja para um lugar mais alto possível. O Japão emitiu alerta para tsunamis depois de uma série de terremotos atingirem o país. O tremor mais forte foi de magnitude 6,6 numa escala que vai até 10. Meteorologistas alertam para ondas de até 5 metros na região da costa oeste do país. Os tremores mais fortes foram sentidos na província de Ishikawa, que fica a 236 quilômetros da capital Tóquio. Uma emissora local, inclusive, interrompeu a programação para noticiar um grande incêndio que foi causado pelos tremores. Ainda não há informações sobre vítimas ou a extensão dos danos causados pelos terremotos. Os serviços de trem-bala na região foram interrompidos e voos para a província foram cancelados. Além do medo dos tremores posteriores e mais tsunamis, o grande desafio para quem está na região agora também é o frio. A temperatura vai cair até 1 grau negativo na região. 아, 近づかない。危ない危ない。大丈夫。あ。やばい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 。あやばいやばいやばい。足がやばいって足が。Olá pessoal, está começando mais um plantão exclusivo para vocês. Alerta de tsunami enorme na região de Ishikawa-ken, banhado ali pelo Mar do Japão. Toda a costa do Mar do Japão afetada pelos fortes tremores que aconteceram na ilha de Noto, muito perto da província de Ishikawa-ken. Já é possível observar, inclusive, destroços que foram causados justamente por conta desse terremoto de magnitude 7.0. Essas imagens são novas, são imagens inéditas registradas em função dessa ocorrência. Um alerta gigantesco de tsunami foi emitido para toda a costa do Mar do Japão. Portanto, inclusive você que está acompanhando essas notícias pela primeira vez e não sabe como proceder, evacue imediatamente se você estiver nessa região da costa. Desabamentos, obviamente, em função do terremoto, como vocês podem ver através das imagens, é algo que está acontecendo, mas o tsunami que pode chegar a 5 metros de altura é algo que pode acontecer, inclusive, nas proximidades do Mar do Japão, especificamente perto da região de Ishikawa-ken. Então as imagens aqui são bastante fortes, a gente
gente tem aqui alertas para todos os lugares, todos os celulares do Japão apitaram com essas informações e atualizações que acontecem no dia 1º de janeiro de 2024. Esse terremoto realmente ali é muito preocupante, né? Como vocês podem ver aqui, imagens dentro de um escritório no momento que acontecia o tremor, né? Então, como vocês podem ver, realmente a intensidade ela foi perceptível em todo o território japonês. Então, a gente tem aí realmente situações, imagens exclusivas aqui para vocês, fornecidas pela ANN e também algumas concedidas pela NHK do Japão. Então, é uma situação complicada nesse momento. A gente já tem situação. Agora a gente está falando por volta das 5h30. A gente tem vários alertas, inclusive, né, na ilha de Noto, em Ishikawa. A onda que pode ter chegado a 5 metros. São ondas gigantes, né? Ondas mesmo de meio metro, por exemplo, são capazes de causar destruição, né? E ondas de 5 metros realmente é extremamente preocupante. E alerta de tsunami grande com evacuação imediata para Niigata, Ilha de Sado, Toyama, Yamagata-ken, Ishikawa-ken, né? Realmente as ondas já devem ter chegado no momento que vocês receberam esse vídeo, mas o alerta continua. Por quê? Porque as ondas realmente elas podem se repetir, principalmente por conta da instabilidade sísmica que acontece na região. Então é uma situação complicada, como vocês podem ver. Os alertas, eles se estendem também na região de Fukui, porque também fica próximo. E o norte, na região norte de Hyogo. Hyogo também tem uma parcela que é banhada pelo mar do Japão. Mesmo na região de Hokkaido, Tottori, Shimane e Yamaguchi, existe uma projeção de tsunami de 1 metro, ou seja, é um alerta realmente preocupante. E mesmo na região mais ao sul, em Fukuoka, que é banhada também pelo mar do Japão, a gente tem uma providência aí também de alerta de tsunami. Evacue imediatamente, não sou eu que estou dizendo isso, é diretamente o órgão, a Agência Meteorológica do Japão, com seus alertas e verificações daquilo que está acontecendo. Por aqui, em Kobe, no Japão, tremeu. Então, realmente é uma situação delicada. A gente tem acompanhamento aqui ao vivo também do que está acontecendo e normalmente vocês veem pelas imagens apenas em alguns locais realmente o terremoto que acaba afetando, né, e treme uma parte do Japão. Esse terremoto que chegou a 7,6 graus de magnitude, ele realmente gerou não só um tremor em todo o Japão, mas um grande alerta, principalmente para a região que é banhada pelo mar do Japão. As ondas então vão se aproximando do Japão nesse momento. Compartilhe esse conteúdo com as pessoas que não estão entendendo o japonês, né? Principalmente no momento de emergência, a gente não entende os alertas que estão sendo emitidos. Mas eu passo para vocês. Vocês que moram nas regiões mais afetadas, principalmente por esse terremoto, magnitude 7.0, região de Ishikawa e arredores, evacue imediatamente. Procure um abrigo. Por quê? Porque essa é a medida justamente que está sendo efetivada aí e comunicada pelo governo japonês. E também vocês que são da costa, principalmente do mar do Japão, afaste-se o mais rápido possível. Isso porque ondas de 1 metro, elas podem realmente chegar em locais mais distantes, mas próximo a Ishikawa-ken a gente pode ter, por exemplo, na ilha de Noto, ondas de 5 metros. São ondas gigantes realmente, que o Japão não está acostumado, com alto potencial de destruição. Então fiquem atentos aqui, a gente vai passando para vocês as atualizações que estão acontecendo, e na medida que tiver alguma atualização sobre esse assunto, a gente vai trazendo para vocês. E agora, como vocês podem ver, né, para quem quer acompanhar esses alertas, entre no site jma.go.jp. Procure os alertas em tempo real. Aqui em toda a costa do Japão, por exemplo, aqui nessa região onde foi afetado, na ilha de Noto, 7,6 graus. Essa notícia realmente era bastante impactante. Na região em vermelho, a gente tem aí ondas de 3 metros, na região em amarelo, ondas de 1 metro, na região em azul, apenas 0,2 metros. Lembrando que o terremoto, ele significa que a região está instável do ponto de vista sísmico. Portanto, uma repetição do terremoto pode ser que aconteça. Ele aconteceu muito próximo, dentro praticamente ali da ilha de Noto, numa parte superficial, né? Então, realmente, o terremoto ele aconteceu
às 16 horas e 10 minutos e o alerta foi emitido às 16 horas 22 minutos, 12 minutos após o início do tremor. Então, realmente, fiquem atentos porque é uma situação delicada. O tsunami, ele pode chegar aí em forte intensidade. A gente tem informações também que estão sendo divulgadas pela imprensa a respeito, por exemplo, de usinas nucleares que ficam próximas da região, justamente com medo que aconteça a repetição do que houve no caso Fukushima, há 10 anos atrás, e realmente é uma situação complicada, né? A gente tem aí então as confirmações de que o Japão se encontra nesse momento em alerta de terremoto e tsunami. Portanto, procurem abrigo, principalmente vocês que moram na costa do mar do Japão. E não se esqueçam, compartilhem conteúdo o mais rápido possível com os brasileiros que moram no Japão e também com aqueles que vocês conhecem que moram no Brasil, principalmente para poder acompanhar essas notícias tão importantes que estão acontecendo neste momento. Na medida que novas informações foram reveladas com esse caso, a gente vai passando para vocês, principalmente se forem encontrados destroços e também rastros de problemas causados por esse tsunami. Nesse momento, então, a gente gera aqui esse alerta para todos vocês receberem a notícia agora em tempo real. Então, portanto, fiquem em alerta. Nesse momento, a gente está em alerta de tsunami, portanto, é uma situação em que a gente deve se proteger. 1º de janeiro de 2024, inesperadamente, começou daquele jeito. O ano promete, realmente, a gente está realmente numa situação complicada, como vocês podem ver, e os alertas estão emitidos, e essa atualização aqui que eu passo para vocês, que acontece em tempo real, né? Então, o alerta nesse momento, que a gente está falando pelo vídeo, às 17 horas e 35 minutos, ele está ativo e afetando, inclusive, a toda a região da costa do mar do Japão, né? Enquanto isso, então, vamos acompanhando as principais atualizações. As imagens, como vocês podem ver, são fortes, né? Realmente, a gente está aguardando para maiores informações e, caso seja necessário, faremos mais um conteúdo para vocês, trazendo aí atualização sobre esse grande tsunami que deve chegar na costa do mar do Japão. Para vocês que gostam do nosso conteúdo, não se esqueçam de compartilhar esse conteúdo e clica no botãozinho do like aqui embaixo, não porque a gente gosta de tsunami, mas para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, principalmente brasileiros que moram no Japão e têm dificuldade de entender toda essa confusão que está acontecendo. A gente vai ficando por aqui nesse vídeo e aguarde maiores atualizações aqui no canal Tudo Sobre o Japão, canal que não os abandona e traz informação com precisão para a comunidade brasileira que mora no Japão.